Fala aí, grande Fábio, uma excelente noite, tudo bem, meu amigo? Fala, Master Coach Douglas Siqueira, boa noite a você, boa noite a todos do YouTube aí. Quem estiver nos ouvindo no Instagram, nos vendo de lado e tudo, pode migrar lá para o YouTube que vai nos ver melhor. Lá com a tela, o Douglas lá tá aparecendo com um fundo bonito, lá com aquela bola de boliche ali, ó. Douglas jogador de boliche, Douglas? Jogou um boliche já alguma vez? Cara, já joguei já, cara, e eu posso falar para você que uma das crenças que eu tenho no esporte, não sei se isso é uma qualidade ou não, mas é de ser extremamente competitivo, cara. Então, mesmo às vezes não dominando tudo do boliche ali, sempre quando eu vou jogar lá, eu quero jogar para ganhar, cara. Eu não sou, assim, eu percebendo, assim, eu não sou tão competitivo, não. Eu nunca fui tão competitivo, assim, de ficar chateado com a derrota, de querer ganhar a todo custo. Não, eu não sou, não. É incrível que pareça, eu não sou. Não sei se é ruim ou se é bom também, né? Pegando muito é, nesse sentido, entendeu? Então, são questões que acabavam, por exemplo, me atrapalhando bastante, né? E aí, nesse sentido, a gente vai vendo aí que, por exemplo, conforme a gente vai criando crenças, e a gente vai conversar sobre isso hoje, então, assim, quando a gente fala de crenças, né, já até para inserir nesse sentido literal da coisa, conforme a gente está falando, não é literalmente ligar, tá ligado também à fé religiosa que muitas pessoas têm, não deixa de ser a sua crença, mas o que a gente está falando também, a crença é tudo aquilo que você acredita ser a sua verdade, por exemplo, dentro do mundo esportivo ou até mesmo na sua vida, né, Fábio? Então, muitas vezes eu já vi muitos atletas, por exemplo, terem alto rendimento, mas terem crenças que limitavam eles e eles não conseguiam performar quando precisavam, cara. E isso acabava bloqueando eles, por exemplo. E a gente está falando de crenças, Douglas. E, assim, claro, todo mundo tem algumas crenças limitantes em suas vidas, né? O pessoal, o profissional, ou no esporte, na atividade que você faz, né? Em algum lugar nós temos alguma crença limitante que a gente não consiga enxergar, né? Como é Uhum. que a gente pode enxergar essa crença limitante na nossa vida, nossas vidas, ou na vida do nosso atleta, né? É só no bate-papo ou tem alguma ferramenta que pode nos ajudar a fazer isso diretamente, ou é o conjunto de ferramentas que vai nos dando essas características desse atleta, as características desse aluno? Como é que é feito isso? Então, assim, a gente fala muito do autoconhecimento, né? Então, assim, quanto mais você se conhece, então, assim, se autoconhecer é você aumentar a percepção sobre tudo aquilo que está ao seu redor, por exemplo. Então, quando isso acontece, nesse sentido, você começa também a perceber alguns padrões, mas automaticamente as crenças nós vamos vendo que, então, assim, quando a gente fala que é tudo aquilo que eu acredito ser a verdade, às vezes, quando você está conversando com uma pessoa, você vai identificando padrões. Às vezes você está, ó, pô, vai ter a formação em coaching esportivo, é gratuita. Pô, mas que dia que vai ser? Pô, vai ser, pô, não tenho tempo. Pô, tá muito corrido para mim. Pô, seria muito bacana, cara, mas, pô, mas você acha, mas cara, não sei se vai dar certo. Pô, e aí, vai lutar o campeonato lá, cara? Pô, vou, mas, pô, você não sabe o que aconteceu, cara. Pô, tá difícil no treino. Então você vai identificando padrões de linguagem também e de comportamentos. Então, o papel do coaching esportivo vai ser logicamente com a sua sutileza, criando aí o rapport, vamos dizer. Quando eu digo sutileza, quando você entende o perfil do seu aluno, você vai saber se tem que chegar um pouco mais forte, se você vai ter que chegar um pouco mais devagar, vamos dizer assim. Mas identificar esses padrões são essenciais. E até na forma de falar, lembra que a gente falou daquelas 10 coisas para você não falar, por exemplo, ou 10 palavras para você não falar? Então, muitas vezes esse padrão e esses comportamentos que se repetem, muitas vezes eles são crenças que ficam ali arraigadas, né, no seu dia a dia. Então,
E isso é muito importante, às vezes o atleta, às vezes o treinador, eles não se dão conta de que isso está acontecendo. Isso é um padrão, às vezes, que muitas vezes natural para a pessoa, né? É isso aí. E tem uma galera que está entrando com a gente aqui. Ó, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, Márcio Garrido aí, o Marcos Tissic, o Tem Fera uma entrou ainda há pergunta pouco do com a gente Marcos também. aqui, depois eu vou responder também. Mas, Beleza. assim, até a galera que está aí, por exemplo, quais são as suas crenças? Que crenças que você identifica que você tem no jogo, nos treinos, na hora que você vai praticar uma atividade esportiva, ou até mesmo com o seu filho dentro do esporte? Então, assim, para um pouco e reflita. Quais são as crenças que você tem relacionadas ao esporte, por exemplo? Ao esporte ou à sua vida mesmo? E aí, depois a gente vai identificar alguns padrões nelas, porque assim, tem crenças que elas são fortalecedoras, elas te levam para frente. Mas tem crenças que elas funcionam igual âncoras, elas te puxam e não deixam você avançar de modo algum. E sim, tava até refletindo aqui sobre crenças limitantes e a gente fica meio, às vezes, fica meio sem entender, né? Quando você é mais novo, você não percebe tanto, quando você está mais velho, você consegue perceber um pouco mais, acho que a experiência faz com que você perceba isso. E nos atletas também, né? Eu tô com um problema com o atleta e hoje eu vejo uma característica muito grande em alguns atletas, o seguinte, ainda mais no atleta de futebol que eu trabalho diretamente, em ele não saber qual é a posição dele correta, né, em campo. E isso mexe muito com as crenças limitantes dele, né? Ele fala, poxa, mas como é que eu vou jogar naquela posição se eu não corro muito, se eu sou preguiçoso? Isso é uma crença limitante, né? E sofremos a influência, hoje em dia, do atacante, né? O atacante tem uma influência muito grande hoje na vida dos atletas. Por quê? Vem Neymar, vem Cristiano Ronaldo, vem o Messi. Então, qual é a influência que o meio-campo faz hoje? Qual é a influência que o zagueiro faz hoje? Qual o goleiro que sofre, que faz influência? Né? E tem algumas crenças limitantes desses atletas em relação a posições que eu tenho que estar trabalhando de maneira bem firme, né? E fazendo com que eles olhem por um todo e coloquem no papel as características de cada posição, as características dele, e ele veja qual a posição que mais se assemelha às características que ele tem, para ele tentar achar aonde que ele se sente melhor. Não é o sonho, né? O sonho é uma coisa, a realidade é outra, né, Douglas? Exatamente. E assim, às vezes você nasce com um talento e às vezes você vai ter que desenvolver o talento também ao longo do caminho, mas aí vai ser importante você desenvolver, por exemplo, até com essas questões de crenças. Então, ali um padrão, por exemplo, que já é mostrado, por exemplo, mas como que eu vou estar em tal posição se eu sou preguiçoso? Opa, mas espera aí, você gosta de jogar nessa posição? Então, primeira coisa, você tem conhecimento para jogar ali? Então, o que são os conhecimentos? Não, não tenho. Então, assim, a gente fala. Isso daí são três palavras que a gente fala que ajuda até a desenvolver, por exemplo, quando você identifica que existe uma crença. Então, por exemplo, eu sou preguiçoso. Isso é uma crença limitante. E ouso dizer que muitas vezes as crenças limitantes elas são enraizadas desde quando você vem de pequeno. Então, muitas vezes, aí entra um padrão. Então, eu costumo dizer que aí você pode se trabalhar até uma ferramenta. Da onde que vem essa crença? Quem que falou isso para você? Foi pai? Foi mãe? Foi vó? Foi vô? Muitas vezes isso tem influência de uma pessoa que está muito próxima. E muitas vezes, para honrar pai e mãe, ou honrar aquela pessoa que você está muito próximo, ou que você gosta daquela pessoa, você começa a acreditar que aquilo é a sua verdade. Então, por exemplo, da onde veio isso? Ou foi você mesmo que criou, por exemplo? E aí ele vai identificar. Então, quando eu era mais novo, por exemplo, quando eu estava ali no limiar do futebol, para ver se eu ia ser jogador mesmo ou se eu ia fazer outra coisa, eu escutei do meu pai assim, falou, vai fazer outra coisa porque o futebol já não dá mais para você, sua idade chegou. E aí eu acreditei naquilo, eu tomei aquilo como verdade para mim. Então eu falei, já era, não dá mais, cara, minha idade já deu. E aí, com o passar do tempo, por exemplo, o que é a crença?
nem sempre aquilo vai ser verdade, porque vamos imaginar que você tem a sua crença aqui e você tem aquilo que realmente é verdade aqui. Então, o quanto dessa crença você sabe que é verdade? E aí, se pô, você olha e fala, cara, eu preciso entender mais sobre ela, se realmente é verdade ou não. Então, você vai ter que desenvolver os seus conhecimentos relacionados àquele seu objetivo. Então, por exemplo, qual que é o objetivo do seu atleta? Qual é a posição que ele está buscando desenvolver e jogar? Ah, beleza. Qual que é a posição que ele está tentando desenvolver, Fábio? Ele está tentando jogar no ataque, mas eu vejo que a posição dele é outra. A posição seria um volante ou segundo meia ali. É o que eu vejo a posição. Entendi, bacana. E aí entra muito essa questão, por exemplo, talvez de perguntar para ele, falar, cara, e o que você pensa de testar jogar numa outra posição para você ver como que funciona? Mas ao mesmo tempo ali de atacante, quais são os conhecimentos que você tem? Ou seja, quais são as aptidões? Tem as características para isso? Então, assim, você pode até perguntar para ele, aí a gente vai validando quais são as verdades, né? Então, assim, quem que é o atacante que é referência, por exemplo, para você? Talvez ele vai falar quem que é o cara que é referência para ele. Quais características esse cara tem? Quais conhecimentos esse cara tem? Pô, ele tem isso, isso e aquilo. Beleza. De 1 a 10, o quanto que você tem essas características ou esses conhecimentos? Beleza. Sair da área do conhecimento, ou seja, o conhecimento é a questão técnica do negócio. Mas eu tenho habilidade, eu tenho desenvoltura, eu tenho habilidade para praticar aquilo. Então, assim, o que ele tem de habilidade? Pô, ele vai listar o que aquele cara tem de habilidade. Quais dessas habilidades eu tenho, por exemplo? Ou essa, de 1 a 10, quanto que você tem essas habilidades? Você consegue desenvolver essas habilidades? E, ao mesmo tempo, a atitude. Então, assim, com a atitude preguiçosa, como você está dizendo, isso é verdade ou não? Você vai conseguir o que você quer dessa forma? Sim ou não? Então, qual é a nova atitude que você tem que ter? E aí você começa a reformular o seu padrão de crenças, por exemplo. E como é que a gente faz essa reformulação do padrão de crença? Existe uma sequência pedagógica para isso? Ou a gente vai percebendo aonde vai tocar, aonde vai falar? Né? Eu tenho trabalhado muito isso com meus atletas, né? Fazendo um diagnóstico e vendo aonde diretamente eu vou entrar. Existe um padrão para isso tudo? Ou a gente, o coach esportivo, ele precisa, com os conhecimentos, perceber? Cara, um hábito, vamos dizer assim, um hábito ou uma crença, algo que você deseje mudar, por exemplo, você vai conseguir mudar aquilo com no mínimo 21 dias, se for algo simples. Mas se for algo que está muito enraizado, vão ser ali, você pode levar até 90 dias. Então, é um padrão, por exemplo, imagina que você tem um programa instalado ali, que aquele programa já está ali há tanto tempo, e ele já virou padrão de ser executado. Por mais que você busque fazer diferente, você volta a fazer aquilo ali. Então, beleza. Quando você decide fazer essa reprogramação, ou seja, instalar um novo programa, vamos dizer assim, isso vai levar tempo até como se fosse o seu hardware ou o seu software ali entender que existe esse novo padrão e comportamento. Então, é aquela parada do treino, é erro e acerto. Então, quanto mais ele praticar esse novo hábito, por exemplo, quanto mais ele entender que aquilo está começando a se repetir, ele falou, opa, vou fazer. Não, tem que fazer diferente agora, tá? Então, é isso que vai fazendo com que ele mude, por exemplo, esse padrão de comportamento. E aí, quando a gente fala disso nesse sentido, se a gente for pegar, por exemplo, a metodologia de coaching esportivo, a gente fala que isso vai levar de 10 a 12 sessões. Dependendo das ferramentas que nós formos utilizar, dependendo, você vai falar, pô, mas em 4 sessões a gente já identificou o que é e a gente já sabe qual é o resultado esperado. Mas se você for perceber, você vai levar um tempo para mudar alguns padrões, para ter essa nova programação. Então, por isso que é necessário também ter esse acompanhamento também. E aí, se você pega, quando você, por exemplo, quando você terminou a sua formação em coaching esportivo,
Lembra do diário de bordo de 90 dias? Sim, lembro. Então, aquela sequência, por exemplo, aquele estado mental de você trabalhar a visualização. Por exemplo, a visualização é uma ótima forma de você instalar novas crenças, as crenças que esse cara ele quer trabalhar, por exemplo. Porque o seu cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Então, você já consegue ir treinando ainda mais o que você deseja fortalecer, por exemplo. Então, quando você faz isso, você vai ter esse período também de erro e acerto. Então, imagina um treinador que chega num clube, ele não vai conseguir implantar a filosofia dele do dia para a noite. Isso vai levar tempo também. Então, quando você deseja que tenha uma mudança, quando você identificou que aquela sua crença ela é limitante para você, aquilo vai demorar um certo período até você conseguir atingir aquele resultado que você deseja, entendeu? Então, é a mesma coisa. Eu não vou chegar na academia hoje e vou crescer do dia para a noite. Isso é impossível, vamos dizer assim. Pode até acontecer? Pode, mas os resultados vão ser danosos, como a gente já sabe, né? Então, é isso que muitas vezes vai acontecer com o atleta também, o aluno que deseja, por exemplo, ter essa reprogramação, né? E engraçado disso que você estava falando, estava me lembrando agora de uma situação, os professores que aqui estão, né? Professores de educação física, trabalham empreendedores esportivos, para essa galera toda que está aí, quem vive, quem quer viver de esporte, quem sonha em viver de esporte. Eu estava lembrando que eu fui trabalhar numa academia aqui em Botafogo, há muitos anos atrás. Foi logo do início assim, da minha carreira, com coletivas. E aí eu cheguei lá, falei, não, vou fazer o meu trabalho. Tinha uma professora antes, vou fazer o meu trabalho. Sabe o que aconteceu? Em um mês, roeu a corda, me mandaram embora, porque os alunos odiaram a minha aula. Eu fui trabalhar numa segunda academia, que eu não lembro agora qual foi a mesma coisa. Aí eu falei, peraí, o que está errado nessa história aí? Eu tô errado, não é possível. Se nas duas eu fui mandado embora porque eu estava fazendo o meu trabalho e eu via que o meu trabalho era o correto, e é porque eu mudei drasticamente as aulas que os outros professores ministravam e para ministrar a aula que eu acreditava que era o ideal, né? E às vezes o personal faz isso, né? Vem um aluno de personal para ele, né? E dentro da academia, e esse aluno já passou por 4 profissionais. E aí ele tem que buscar desse aluno qual é o tipo de treino que ele gosta, o que ele gosta de fazer. Isso é como se fosse o rapport do profissional, né? Não o rapport de você fazer falar como é, fazer gestos, mas sim de fazer o que ele gosta, para depois você ir levando esse cliente, esse aluno, para o que você acha ideal. Né? Não é assim que acontece no dia a dia, Douglas? Exatamente. E se você for pensar, as crenças elas atuam diretamente na parte dos sentimentos e do estado emocional também. Então, se você já chega ali na sua percepção, então, na PNL a gente fala muito dessa questão de mapa não é território. Então, imagina, o Fábio está chegando de fora com a sua visão, com as suas crenças, com aquilo que você acredita ser verdade, mas naquele ambiente no qual você chegou já tinha uma cultura instalada, já tinha ali o padrão de crenças, de princípios, ou seja, para você as suas crenças eram fortalecedoras. Mas faz sentido para você que talvez naquele momento elas estavam sendo limitantes também, porque estavam te impedindo talvez de olhar aquele ambiente mais a fundo e de falar, cara, peraí. Então, quando você percebeu isso, você olhou e falou, opa, peraí, o que eu posso mudar? Então, isso é você ter o autoconhecimento e entender e falar, cara, peraí, tem alguma coisa errada. E existem muitas pessoas que, às vezes, para aquela questão da fuga, o que elas fazem? Elas continuam achando que elas estão certas. E nada de errado nisso, é isso que ela acredita, tudo bem, show de bola, mas talvez ela vai continuar tendo alguns insucessos nesse sentido. Então, quando você entendeu isso, opa, e isso está muito ligado ao seu perfil também. Então, por você ser esse cara mais flexível, maleável também, você é mais propenso à mudança. Então, ouso dizer que você é um cara
mais fácil de lidar com uma mudança de padrão, com uma mudança de crenças. Agora, imagina uma pessoa que é extremamente dominante, onde ela acredita que a verdade dela vem em primeiro do que todas as outras. Imagina como que é a situação dessa pessoa. É difícil mesmo. E aí, lembrando da terceira parte dessa academia, fui para uma terceira academia, né? Aí eu falei, cara, agora eu já sei o que tem que ser feito. Aí cheguei lá, o profissional que lá estava fazia 30 repetições, eu não gostava de muita repetição, pouco peso. Eu falei, como é que vocês treinavam e tal? Não, a gente treinava muita repetição, então vai ser esse treino aí hoje. Lasquei o couro, primeira semana, segunda semana, fui melhorando, fui achando o meu ideal. E aí, vocês gostaram dessa aula de hoje? Pô, foi maneira com peso, é isso aí. E fui entendendo, e depois eu cheguei no meu ideal, e aí virei o rei da coletiva na academia. Então, assim, muitas vezes a gente olha para. Eu vejo muitos profissionais fazendo isso, olha para o aluno, olha para o esportista que ele está trabalhando e fala, cara, isso aí não tem mais jeito, não. Pô, de repente é você que não tem jeito, porque você que não está olhando para um outro prisma, para um outro lugar, de onde a tua comunicação está incorreta. Porque se você não está conseguindo aquilo que você acha que precisa conseguir, que você acha o ideal, é porque você não está com a comunicação adequada. E essa comunicação dentro dessas crenças limitantes, Douglas, elas não são fundamentais? Extremamente. Então, se você for pensar assim, aquilo que você vê, você pensa, e ao mesmo tempo é comum muitas vezes você falar aquilo. Então, até quando a gente, e no método Mente de Campeão, a gente traz muito a PNL junto com o coaching também. Então, o seu padrão de linguagem, a sua programação neurolinguística. Então, programação neurolinguística. Então, a forma como eu penso, eu falo. O que que acontece? Se eu não tomo ciência do que eu estou pensando, falando e a minha forma de agir, e às vezes o falar não é nem só a forma como eu me expresso verbalmente, mas são as minhas expressões faciais, as expressões do corpo, ou seja, só para você ter uma ideia, eu tentava maquiar o que eu estava sentindo antes das competições. Então, por exemplo, as pessoas me viam, e aí, por exemplo, eu encontrei o Fábio agora, o Fábio sabia que eu ia competir no final de semana. Aí você me perguntava, e aí, Douglas, como que tá? Você tá bem, cara? Como que tá pra competição? E eu chegava e falava, pô, tô confiante pra caramba, cara, tô bem. Pô, esse final de semana, pô, vou chegar lá e vou fazer tudo que eu treinei. Só que na minha cabeça estava sendo tudo o oposto. Eu estava mentindo não para o Fábio, não para as outras pessoas, mas para mim mesmo. Então eu estava querendo acreditar numa crença que não era verdade. E isso não é porque eu não tinha treinado bem, mas porque eu estava com o meu foco desajustado. Então, qual que era a crença que eu tinha, por exemplo? Eu tinha o medo do insucesso. Então, pô, e se eu perder, o que as pessoas vão falar? Pô, as pessoas vão sair daqui da minha cidade, vão até na outra lá, vão estar assistindo. Pô, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ganhar de qualquer forma. Porra, mas se eu perder, e se o cara for melhor do que eu, e se o cara souber fazer uma posição melhor do que a que eu faço? E aí isso ia gerando um turbilhão de pensamentos, ia vindo um em cima do outro. E aí imagina aquela bagagem ficando cada vez mais pesada. E aí eu falava, cara, como que é possível isso? E aí chegou uma vez eu fui competir, eu já era coach, e os padrões continuavam se repetindo. Eu falei, cara, não é possível. Como que eu quero treinar atletas, ajudar esses caras na parte da mentalidade se eu não consigo cuidar da minha própria mentalidade? E aí, pô, naquele dia, qual foi a primeira coisa que eu fiz, cara? Naquele dia eu falei, basta, chega. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Eu falei, eu como coach, eu me dei um coach ali na hora. Eu falei, cara, eu tenho que mapear os meus comportamentos, o que está errado? O que eu fazia antes que eu tenho que fazer diferente? Aí eu comecei a pensar, eu falei, pô, eu não falo dos meus sentimentos, eu escondo eles. Eu falei, então eu preciso falar. Então, para quem está assistindo, cara, se você tem isso com você, se você tem aquela questão de, pô, mas se eu falar, eu vou demonstrar fraqueza. Não, muito pelo contrário, você está se mostrando muito forte. Então, muda essa crença.
Então, eu falei, cara, eu preciso mudar esse padrão de comportamento. Eu falei, beleza. Eu falei, outra coisa, eu falei, cara, eu preciso meditar mais, eu não meditava. E as pessoas falavam e eu não botava muita fé naquilo, nessa parada de visualização. Então, quando eu fiz isso, eu cheguei em casa, minha esposa perguntou, e aí, tá tudo bem? Eu falei, não, não tá tudo bem. Vou lutar amanhã, tá, pô, tô meio travado. E aí ela me fez uma pergunta que me desmontou e me remontou na mesma hora. Ela falou: quanto tempo você convive com o seu adversário? Quanto você conhece ele? Eu falei, pô, não sei, nunca vi o cara. Ela falou, então tá bom. Quantos dias da semana você convive com você mesmo e o quanto você treinou? Eu falei, porra, treinei pra caramba. Ela falou, então, foca no que você tem controle. E aí ali virou a chavinha, cara. Então, foi falar, foi colocar para fora. Isso é fenomenal, né? É colocar para fora com a pessoa certa também, né, Douglas? Não adianta Exatamente. Isso é importante. ficar jogando conversa fora, né? Para todo mundo, tu fala, pô, como é que tá? Pô, Não, tô caído, não sei. Não é isso. Não é, é você. não é ser vítima, né, cara? Isso aí. Isso aí. É você trazer a sua consciência o que você tem de limitação. Não, essa é minha limitação. Com quem é minha guerra? É com essa limitação aqui. Eu tenho que passar por cima dela, né? Então, assim, como eu vou fazer isso? Vou meditar. Aí fica aquela guerra do ego 1, ego 2, né? Ego 1, ego 2, do Exato. consciente e inconsciente. Mas só que é uma guerra, é uma luta, é um treinamento mental. Por isso que o nome já Exatamente. diz treinamento mental. Muita gente Exato. não leva a sério o treinamento mental. Mas, como você já falou até em outras lives, né? Às vezes o cara tem talento e o outro não tem talento, né? Mas às vezes o que não tem é persistente, né? Não, não vou desistir. E o que tem talento é o primeiro problema que tem, ele, saber, isso não é para mim, não. Aí por isso que a gente vê, né, como você fala, pessoas sem talento em posições que outros, que aqueles que são super talentosos não estão. Então, eu costumo falar com os meus atletas, assim, e assim, é conversa franca. Né? E assim, hoje, assim, você conversa com um atleta, ele acha que ele é craque, né? E eu falo assim para ele, cara, as suas características são de craque. Quem é o craque para você? Não, o craque é o Messi. Então, as suas características são parecidas com as características do Messi? Não, não são. O Cristiano Ronaldo é craque? Poxa, eu não acho, não. Acho que o Cristiano Ronaldo persistente, o cara que treina. Então tem diferença quem você é. Porque primeiro que ele tem que saber quem ele é. Não adianta ele se enganar, né? Achar que é craque bom de. Eu sou craque. Ele vai caminhar por um lugar onde não são características dele. E isso é muito importante até na visualização, porque ele vai treinar mais, ele vai aperfeiçoar mais as suas características, as suas qualidades. E isso faz parte muito do treinamento e muito treinamento mental, não é, Douglas? Exatamente, cara. Então, assim, acho que você deu um baita de um exemplo aí, se a gente pega o Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi, ele nasceu com talento. O Neymar, ele nasceu com o talento dele. E aí é uma escolha do que você vai fazer com o seu talento. O Cristiano Ronaldo, ele nasceu com talento? Sim, mas menos. Mas ele escolheu desenvolver o talento dele. Então ele sempre se perguntou: o que eu posso fazer para ser melhor? O que eu posso fazer para ser melhor? O Muhammad Ali, por exemplo, ele é um baita de um exemplo de ter uma crença fortalecedora. Então, certa vez falaram para ele que ele não era tão bom daquele jeito e tal, e pelo tamanho dele sugeriram para ele fazer balé. E ele falou: pô, balé? Eu vou ver essa parada aí, cara. E, tipo, ele não teve uma crença limitante de pegar e falar: porra, balé é pra menina, velho. Então, assim, é tão fortalecedora a mentalidade do cara que ele fala: peraí, vai melhorar para mim? Eu vou ser campeão mundial? Vai me ajudar a ganhar? Então, cara, eu vou lá e vou fazer o que tem que ser feito. Isso é ter uma crença fortalecedora. Então, por exemplo, assim, eu faço pilates, por exemplo. E aí, cara, quando eu comecei a fazer pilates, muita gente falava assim para mim, cara,
Pô, mas Pilates, velho, você já não faz musculação? E por incrível que pareça, cara, é um negócio que pega pra caramba, velho. É. E eu nunca mais tive uma lesão muscular, que era uma coisa que eu tinha muito no jiu-jitsu. Tinha muita lesão muscular. Então, assim, porque eu tenho um músculo muito rígido, por exemplo. Aí, quando eu comecei a fazer pilates, e ela começou a me explicar algumas coisas, falou, ó, aqui existe isso, tal, que não sei o quê, você tem um músculo mais encurtado que o outro, a gente vai ter que trabalhar isso. Eu falei, caramba, cara. E aí, a galera falava, pô, mas e aí? Eu falei, cara, faz pilates porque é bom. Então, se eu tivesse uma crença limitante com relação a isso, talvez eu travaria a minha evolução. Então, esse é um exemplo. E aí, quantas crenças limitantes os atletas, os alunos não têm, por exemplo, dentro das academias, ou até mesmo os atletas de alto rendimento? Os professores têm as suas crenças limitantes, por exemplo. Faz sentido? Faz, com certeza. Então, quando a gente pega para olhar e falar dessa parada, tipo assim, quando a gente fala de crenças limitantes, logicamente, qual que é o pulo do gato aí, por exemplo? Quando você tem o conhecimento, quando você é coaching esportivo nesse sentido, você tem aquele feeling a mais para identificar isso com o seu aluno e com o seu atleta e saber aonde está essa crença limitante e ajudar ele naquele sentido, talvez não chegar para ele e falar, você tem essa crença limitante, mas falar, cara, você já percebeu que tal situação acontece isso, isso, isso? Pô, já ou não? Então, cara, o que pode ser mudado aí que talvez vai ajudar a melhorar mais isso? E às vezes nem ele está se dando conta. Então, assim, se às vezes não tem alguém para te despertar aquilo, e é muito comum, às vezes, porque existem muitos pré-julgamentos, né? Então, um dos preceitos do coaching, por exemplo, do coaching esportivo, é se desprender do julgamento. Então, é simplesmente você estar presente ali e ouvir o que o seu atleta está falando, o seu aluno está falando atentamente. Quando você faz isso, você vai buscar, de uma forma não julgadora, ajudá-lo nesse sentido. Então, qual que é a diferença? Às vezes tem outras pessoas que enxergam isso também. Só que, por exemplo, às vezes a pessoa sabe que a outra pessoa está acima do peso, que está comendo demais, por exemplo, e ao invés de chegar da maneira correta, de dar um feedback correto, o que a pessoa vai fazer? Você tem que parar de comer, você não está fazendo isso bem. Você está vendo? Só está engordando. Para a pessoa que escuta isso, ela vai olhar e vai falar, pô, por mais que ela saiba que talvez aquilo seja uma verdade, ela vai criar como se fosse uma casca na frente dela, porque às vezes ela fala, cara, eu não quero escutar isso. Não quero acreditar que isso seja verdade. E ela continua com aqueles padrões, muitas vezes enraizados, que às vezes a outra pessoa que falou também não se ligou. Então, quando você tem esse conhecimento, cara, fica muito mais fácil para você identificar esses padrões, identificar essas crenças e ajudar a ressignificar esse padrão, por exemplo. E ressignificar padrão, hoje eu estava conversando com um atleta também, ele falou para mim que fez um ótimo treinamento hoje, né, e tal, e tal. E assim, toda vez que ele fazia um ótimo treinamento, ele falou assim, não, eu treinei bem e tal. E eu, poxa, cara, de 0 a 10, quanto é que foi? Ele 6,5, 7. Então você não treinou tão bem. Porque assim, eu vi você treinando e tal. Aí hoje, ontem a gente conversou, e aí eu falei com, e aí nós falamos, aí eu falei até para ele, procura o técnico, ver que você precisa melhorar, porque não adianta, depois do leite derramado, você procurar o técnico, procurar alguém. Primeiro você vai antes. Poxa, entrou um técnico novo, entrou para você que é atleta, né? Conversa, o que eu posso melhorar, né? Comunicação, né? Onde eu posso melhorar, quais características você acha que eu posso ter para ser um melhor atacante, melhor zagueiro, melhor goleiro. E aí hoje ele botou tudo em prática, que a gente vem conversando há muito tempo. Aí hoje ele falou para mim assim, cara, hoje eu fiz um ótimo treino e não sei o que, não sei o que lá e tal, e tal, e tal. E na maneira como ele falou, eu falei, realmente, cara, hoje você fez um ótimo treino. Eu nunca tinha ouvido você falar com tanta confiança que tinha feito um ótimo treino. Tanto que eu nem perguntei ele de 0 a 10 quanto é que foi que o treinamento dele. Porque ele se sentiu seguro. E aí eu falei para ele assim, e o que você fez diferente? Não, fiz aquilo que a gente conversava e tal. Então, foi o que eu falei, você tem
as suas crenças limitantes, que te limitam a fazer algumas coisas. E agora, você escolhe não ser aquilo que você é. Então, é uma escolha. Né? E a Você escolha escolhe está não dentro ser disso nota tudo. Né? 7, né? Hã? Você escolhe não ser nota 7, né, cara? Você fala, cara, Isso aí. é 7, pô, legal, mas, cara, o que eu tenho que fazer para ser 10, velho? Então foi a escolha. Eu falei, eu até botei assim, é uma questão de escolha, é uma escolha. Eu não quero essa crença limitante mais para a minha vida. Então eu vou escolher fazer de uma outra maneira. Agora, não dá para você não ter um autoconhecimento. E nesse autoconhecimento, quem é que pode ajudar nesse autoconhecimento? O coach esportivo, né? Trazendo à tona tudo aquilo que ele é com as ferramentas, trazendo à tona tudo aquilo que ele deixa de fazer no dia a dia através das ferramentas. Então, assim, existem ferramentas de autoconhecimento que leva o atleta, né? leva você profissional, esportivo, profissional de educação física, a conhecer mais o seu aluno e entender realmente com quem você está treinando. Você está treinando um corpo, você está treinando um corpo e uma mente. Então, por isso que o coach esportivo entra com essa importância no treinamento com o teu aluno, teu atleta. Não é não, Douglas? Exatamente, cara. Então, assim, você estava falando, eu estava lembrando de uma coisa aqui. Por exemplo, tem uma posição que eu faço ela muito bem no jiu-jitsu, cara. Eu adoro ela. Então, por exemplo, eu prefiro, para quem está assistindo, se conhece o jiu-jitsu ou não, não sei se você conhece jiu-jitsu, não sei se já fez uma aula de jiu-jitsu algum dia na vida, Fábio. Não, só vi meu filho fazer só. Então, beleza. Mas você deve saber que, aí, assim, existe o cara que faz guarda, ou seja, o cara que começa ali mais no chão, que fica por baixo, Sim. e existe o cara que é por cima, o passador, por exemplo. E aí um monte de gente fala assim para mim, Douglas, porra, por que você não é um passador, cara? Você passa bem. E eu sempre gostei de jogar de guarda. Só que aí eu fui entendendo que, assim, todas as vezes que eu jogava de guarda, eu só ia para aquela posição. Então, assim, eu me tornei expert naquela posição. Só que, quando eu saía fora dela, às vezes parecia um peixe fora d'água. Ou eu queria voltar para lá correndo, ou eu tomava sufoco fora daquela posição. E eu falei, e aí teve um dia eu me perguntei, eu falei, cara, por que eu gosto tanto dessa posição e gosto de jogar de guarda? Porque eu me sinto confortável ali. E aí eu fiz voltei nos padrões desde lá da faixa branca, falei, por quê? Falei, porra, porque eu tinha medo de ser finalizado. Então eu fui entender que o medo, ou seja, essa crença limitante, me fez desenvolver essa habilidade. Pô, show de bola, mas eu falei, cara, eu tenho que desenvolver outras habilidades. E aí teve um dia eu cheguei no treino, eu falei, cara, hoje eu vou jogar só por cima. Vou jogar só por cima. Cara, primeiro treino, levei amasso, cara, e tomei raspagem. Só que daí eu comecei a tomar raspagem, eu já queria voltar para ficar em cima de novo, não queria ficar lá embaixo mais. E aí foi passando o tempo, eu fui melhorando a minha forma de fazer guarda. E aí chegou um dia, cara, que eu não levava mais raspagem, que eu dava pressão nos caras ali por cima. Então, se eu tava por baixo, se eu tava por cima, era a mesma coisa. E aí a galera falou, pô, mas melhorou sua guarda, cara. Pô, você tá firme. E eu falei, cara, imagina se eu tivesse me sabotado e continuado fazendo aquilo que eu fazia antes, eu não teria desenvolvido novas habilidades. Então, às vezes, a gente tem que ter essa análise e fazer essa reflexão, cara. E no esporte, isso é a todo momento, né, cara? E uma coisa vai levando a outra, né? É uma bola de neve, né? Você viu aí, você começou com uma crença limitante, depois partiu para autossabotagem. Isso acontece o tempo inteiro com a gente, com o atleta. Né? Mas o atleta não percebe isso. Né? Não tem essa percepção, não tem esse conhecimento. Então, a gente tem que estar ali para... E, assim, nós somos o facilitador dele. Né? A gente vai criar um caminho onde ele não vê para ele ter resultados de alta performance, acelerar esse resultado dele. Porque aí cai num atleta que já ficou assim nesse padrão a vida inteira, aí ele fala assim, pô, mas eu já faço isso a vida inteira. Poxa, como é que eu vou sair disso agora? Tá bom, então se você não quer sair disso agora, então você quer ficar na mesma coisa, então, né? Se você, aí como diz o grande agrônomo, Douglas Siqueira, se você planta alface, a mudinha de alface hoje, não tem como você colher amanhã, né, meu parceiro? Você vai colher depois de quantos dias essa mudinha de alface, Douglas? Tudo leva tempo, cara. Então, assim, uma muda de alface ali, você vai demorar uma média ali de 45 dias, mais ou menos, cara.
E aí você tem que pensar que pode chover, se você não cuidar, vai vir planta daninha. E aí, às vezes, o cara que cria a crença limitante, ele vai olhar e vai falar, pô, alface não dá certo, cara, alface não é bom. Que ele fez uma vez, se frustrou, e normalmente a frustração, como que você gera muitas vezes uma crença? Ou com um estado emocional muito positivo, então, por exemplo, pô, foi campeão, cara, você fica grandão, você chegou no sucesso lá, no topo. Isso, só que o topo, ele é fininho também. Então, ali só cabe um. Ou seja, se você não tomar cuidado e ficar com a crença muito fortalecedora de que, pô, eu sou bom, eu aprendi a fazer isso, e não se desenvolver para subir mais, vai vir outro e vai te tirar dali. E mesma coisa quando você tem uma frustração. Pô, fui lá plantar alface, eu fui lá num campeonato, e aí eu perdi. Pô, e aí? Ah, não quero mais, cara. Campeonato não é para mim, campeonato é muito difícil. Bate a ansiedade? Bate, mas dá para controlar. Então, não vai ser talvez no primeiro campeonato. Tem um cara que vai acertar no primeiro, mas tem o cara que às vezes vai acertar no sétimo campeonato. Eu entrevistei um aluno da Academia Mente Campeão, e aí a gente conversando, ele falou, cara, eu demorei 18 campeonatos para subir no pódio. Não foi nem para pegar o terceiro lugar, foi 18 campeonatos para subir no pódio. No 20º ele conseguiu o primeiro lugar. Então imagina se ele tivesse desistido no 14º, no segundo, no 15º, mas não, foram 18, cara. E hoje esse moleque é uma das referências que a gente tem, por exemplo, no jiu-jitsu no estado de São Paulo. E aí, ou seja, é a forma como você cria a sua realidade. Então, assim, o que você acredita? Você acredita que é possível? Você acredita que não é possível? Os dois podem se tornar a sua verdade. Mas o quanto realmente isso é verdade? O quanto que isso se constrói para você e você torna isso a sua realidade? Então é aí que está, muitas vezes, às vezes existem crenças que estão ali igual correntes amarradas nos seus punhos, nos seus pés, que não te deixam avançar, né? E um dos meus atletas, eu falei, ele estava conversando com ele, e ele estava num time anterior, né? Assim, acomodado, né? Eu sou o titular e tal, até que ele perdeu a posição. E aí vai correr atrás do prejuízo. E assim, percebia uma maneira passiva de ver aquela situação ali naquela posição que ele estava. E aí foi para um outro clube, eu acompanhei esse processo. E aí agora, né, ano passado ele não estava junto com um grupo, que ele chegou mais tarde, e agora ele estava junto com um grupo de titular, né? Aí eu fiz uma pergunta para ele, aí eu falei assim, aí foi que eu falei, e os treinos? Não, o treino foi legal, foi 6, 7, eu falei, e aí? Vai esperar até quando? Vai esperar alguém tomar a tua posição para você chegar a 10? Você quer passar por isso de novo? É muito mais fácil você começar a correr na frente agora do que depois você correr atrás de alguém. E aí foi isso que eu fui trabalhando nele. E aí hoje ele veio com essa avalanche maravilhosa, dizendo que foi aqueles treinamentos que ele correu o tempo inteiro, deu 101%. E isso é muito treinamento mental. Isso aí foi um trabalho. Foi feito e bem executado por ele e com um resultado excelente, né, Douglas? Sim. E um comportamento, vamos dizer assim, que é se fosse um ingrediente, né, cara? Tava pensando aqui, que faz você construir, transformar uma crença limitante numa potencializadora, é ter a humildade, cara. Mas a humildade no bom sentido. Porque muitas pessoas usam a humildade como um gatilho de autossabotagem ou até mesmo de vitimismo. Mas quando você tem a humildade de reconhecer o que está acontecendo de errado e escolher mudar, cara, não tem quem segure. Então, pô, quando você tem aquela humildade, quando você consegue despertar isso no seu atleta, no seu aluno, para ele reconhecer o que está acontecendo. E a humildade é entender que o processo não vai acontecer de uma hora para outra, né, cara? Então, seja o processo de alimentação, se você quer mudar uma crença relacionada, por exemplo, aos seus treinos, é ter a humildade de sempre estar aprendendo, cara. Então, você vai vendo que são gatilhozinhos que a gente vai falando. Então, por exemplo, a gente fala da humildade, a gente já falou da comunicação. Então, acho que o padrão de crenças ele está muito envolvido também com a forma como nós nos comunicamos, escolhemos nos comunicar.
isso está muito envolvido também com esse autoconhecimento também, então, ou seja, desenvolver novas habilidades e novos conhecimentos. Mas eu acredito que a base disso tudo parte da análise, né? Então, hoje eu ouso dizer que o Fábio ele é um coach esportivo analista, né, no sentido, porque é um cara que consegue desenvolver isso também de analisar e de gerar esse padrão, de ajudar esse atleta a desenvolver esse novo padrão, essas novas habilidades também, né? Do cara sair da zona de conforto dele e ir para uma nota 10, por exemplo, no treino dele, né? E isso é um trabalho dia a dia, né? Não dá para você fazer o trabalho a longo prazo, mas é um trabalho planejado, né? Um trabalho que você precisa ver para onde está indo, para qual caminho está indo. Então, isso é muito importante e eu agradeço aí, mais gratidão ainda para a Academia Mente de Campeão, você por ter me ensinado, né? Ser meu mentor nesse ensinamento das ferramentas do coach esportivo e me fazer desenvolver mais e ajudar pessoas, atletas cada vez mais a atingir a alta performance, que é aí que está a grande da questão, né, Douglas? Exatamente. Não, a gratidão é minha, né? Então, assim, essa parceria, essa comunicação que a gente traz aqui, essa possibilidade da gente gerar esses resultados também. Então, por exemplo, eu poderia ter a crença de falar, cara, eu tenho vergonha de falar na frente da câmera, eu não quero falar na frente da câmera. Então, tem pessoas que têm um baita talento, uma baita vocação para comunicação, mas tem a crença da vergonha. Então, quantos profissionais do Você esporte. cortando, esse aqui é o bate-papo campeão para quem está nos ouvindo aí, a galera está ouvindo a gente não combina nada aqui não, a gente só é tema e a gente vai desenvolvendo aqui o bate-papo campeão. Você poderia também Exato. ter tido a crença em algum momento, que você, com todo o teu conhecimento, você tem, em não me convidar para fazer parte desse processo que foi você fazia sozinho antigamente, né? Então, assim, Exato. você fez durante muitos anos sozinho, que eu vi, tinha até uma conversa com o outro e tal, mas você fez durante muito tempo, você conversava sozinho, né, com a tela. E para você vir a convidar alguém a fazer parte desse processo, demorou. Era uma crença limitante para você, Douglas? Sim, e isso, por exemplo, está envolvido com o meu perfil comportamental. Então você vai vendo que uma coisa ela vai ligando à outra. Então, assim, conforme a gente vai trazendo essas lives, a gente já falou do que é o coach esportivo, a gente já falou das ferramentas de coaching esportivo, a gente já falou de perfil comportamental, hoje nós estamos falando de crenças. Então, se quem está assistindo aqui, se pegar, por exemplo, os 4 últimos vídeos e parar para analisar, estudar esses vídeos, você já tem um baita de um conteúdo lá, por exemplo, que você consegue até aplicar com o seu aluno, por exemplo. Então, quando eu falo de crenças, então, ou seja, isso era um desafio que eu tinha. Por quê? Eu sou mais introspectivo, eu sou mais introvertido. E o introvertido, ele lida muito bem sozinho com ele mesmo. Então, muitas vezes, ele é um cara que demora, às vezes, para confiar em outras pessoas, por exemplo, em criar laços de amizade. E isso foi um padrão que eu fui identificando e eu falei, cara, eu preciso mudar isso. E, logicamente, quando a gente faz o bate-papo dessa forma, ele fica muito mais fluido. Ou seja, então você tem que se permitir a sair da sua zona de conforto e fazer isso. Eu gero uma possibilidade de crescimento não só da Academia Mente Campeão, mas minha, do Fábio e de quem está nos assistindo também. Ou seja, se talvez eu continuasse com a escolha de seguir essa jornada fazendo os conteúdos mais só, pode acontecer, tem muitas pessoas que fazem isso, mas eu acredito que isso ficou uma forma fluida. E isso é uma forma que a gente vai analisando, a gente vai adaptando, faz sentido? Que a gente vai vendo o que está funcionando, o que não está funcionando, e a gente olha e fala, pô, está funcionando bem. Então, isso acabou se transformando uma crença fortalecedora para mim nesse sentido. Então, é isso que a gente vai identificando e vai vendo também, né? Então, quantas crenças limitantes o Fábio não tinha, que, pô, despertou o gatilho ali, o cara foi quebrando uma por uma e transformando, ressignificando essas crenças, né? Contanto que você até queimou pontos, por exemplo. Então, você
deixou uma coisa que você fazia para ir fazer outra e falar, cara, eu acredito que isso é possível, eu vou lá e vou fazer isso dentro do esporte. E interessante disso tudo, a gente entra na comunicação e nas crenças limitantes, até dentro do clube, dentro do esporte que você faz com os outros atletas. E assim, o Douglas, introspectivo e tal, e eu muito comunicador. E aí você fala assim, cara, eu não tenho nada a ver com aquele cara ali, então não vou fazer nem amizade com ele. As pessoas costumam falar muito assim, eu não gosto muito, mas é um vocabulário que as pessoas usam, utilizam muito. Cara, meu santo não bateu com o dele. Pô, é assim. Então, assim, por quê? Porque a outra pessoa é diferente. Isso é uma crença limitante, né? Se deixa conhecer o outro, né? Às vezes você, ainda mais quando você disputa, uma coisa é você disputar um esporte individual, outra coisa é você disputar o coletivo, né? O coletivo. Cara, se você tiver crença limitante para disputar o coletivo, com 10 em campo ou 6 na quadra, o que for, fica tudo mais difícil. A comunicação não fica fácil, você não fica à vontade. Então, essa crença limitante, Douglas, dentro desse treinamento mental entre um atleta do coletivo e um atleta do individual, isso é diferente? Como é que você vê essa parte dos dois? Cara, e é muito louco porque se for ver, a gente sempre vai ligar uma coisa na outra. Mas eu falo que sempre vai partir do princípio, do perfil. Então, se você for ver, por exemplo, o cara que é extrovertido, não que o introvertido não tenha uma aptidão para jogar futebol, mas ele tem uma tendência de ser muito mais rígido ali dentro do futebol, o medo de errar talvez vai ser muito maior do que o do cara que é extrovertido. Porque assim, vai ter várias pessoas juntas. Então, o que vai acontecer? Talvez o cara que é mais introvertido, o mais introvertido, às vezes ele quer um treino que só dependa dele. Aquele esporte individual, por exemplo. E existe treinador que ele desconhece isso. Às vezes até a posição do jogador vai influenciar muito no seu sistema de crenças e no seu sistema de perfil, por exemplo. Ouso dizer que o introvertido ou aquele cara que é mais analítico, ele tem uma tendência maior para jogar do meio para trás, não que ele não tenha aptidões e habilidades para jogar do meio para frente, mas faz sentido que o cara que joga atrás ele tem que ser muito mais analítico e ter uma seriedade muito maior do que aquele cara que às vezes vai gostar de brincar, que vai gostar de dar um drible. Sim, e tem uma característica interessante que você falou que me veio agora, são os laterais. Os laterais hoje, cada vez mais, você via antigamente o Leandro do Flamengo, que era introspectivo, né? Você viu uns laterais, porque eles tinham muita característica de marcação. Hoje em dia, como o lateral ele tem uma característica de ala, então, assim, mudou o perfil do lateral. Você vê o Rodinei, Rodilindo, né? Roberto Carlos era brincalhão, o Cafu era mais introspectivo, mas também não tinha característica muito de ala, né? Tinha técnica de marcação, ia bem à frente. Mas, assim, você vê uma mudança até de característica de perfil para as posições dos atletas, né, Douglas? Exatamente. Então, assim, a gente fala das crenças e fala dos perfis. Mas você pega o Roberto Carlos, ele tinha um perfil de dominância muito forte. A forma de chutar, a forma de atacar. Você vê que ele brincava, mas não brincava tanto, mas ele subia muito para o ataque. O Cafu, ele já era mais um pouco introspectivo. Ele brincava, mas se você notar, ele era mais sério. E aquela seriedade dele, por exemplo, ele fazia o arroz com feijão e ele era mais marcador até do que o Roberto Carlos, por exemplo. Você pega o perfil do Ronaldinho Gaúcho extremamente extrovertido. Só que ouso dizer que até as crenças que se criam nos mais extrovertidos é que eles gostam de liberdade. Então, muitas vezes, quando ele pega um treinador que vai puxar a rédea, por exemplo, Pepe Guardiola e ele não se bateram. O santo dos dois não se bateram. Por quê? Se você pega o perfil do Pepe Guardiola, é mais dominante analítico. Então, aquele cara mais dominante analítico, ele vai te cobrar mais. E nisso acaba gerando crenças ali e influenciando nos princípios e crenças, por exemplo, do jogador. Então, se a gente for parar para fazer uma análise geral, assim, quando a gente vai vendo, você percebe que existem ali vários perfis, por exemplo, que um acaba se completando no outro, um tem aquelas características defensivas mais marcadoras, por exemplo. E tanto que você vê hoje o lateral, o Marcelo,
Tu viu uma diferença tão grande no Marcelo, tão extrovertido e tal, mas aí depois ficou no banco, aí muda um pouquinho a fisionomia, o cara fica um pouquinho mais estressado. Mas o importante disso tudo, né, o Douglas, é que a gente, como coach esportivo, é facilitar a vida desse nosso atleta, desse nosso aluno, né, com esses conhecimentos, com um curso de coach esportivo, ferramentas. E aí? Não estou acabando com a nossa conversa, não, né? Mas estou colocando o que a gente falou de coach esportivo. Quando tem a nossa próxima formação de coach esportivo, fala aí para a galera aí. Não, show de bola. Eu ia deixar esse convite já no começo do nosso bate-papo, mas a gente já foi conversando, acabou passando batido. Mas vai ser dia 6 de março, cara. Módulo 1 dele vai ser dia 6 de março, e aí vai ser totalmente gratuito esse módulo. Então, para quê? Para que as pessoas tenham a oportunidade realmente de conhecer o coaching esportivo e entender o que é essa metodologia mente de campeão. Então, uma forma diferente de você enxergar e aplicar o coaching esportivo. Então, na prática, a gente vai estar aplicando ali todas essas ferramentas, conjuntamente também com a metodologia. Então, a gente vai estar trabalhando ali dentro de um período de 4 ou mais horas, por exemplo, nesse dia, exatamente para estar o que você viu na sua formação, a gente vai estar trazendo até mais algumas coisas. Então, essa formação ela vai ter mais tempo também. Então, ouso dizer que essa formação ela vai durar ali em torno de 32 horas, divididas em mais dias também. Mas o primeiro dia vai ser dia 6 de março, vai ser um sábado, das 8 da manhã até aproximadamente meio-dia. Eu não posso falar que vai ser meio-dia, porque provavelmente vai passar desse horário. Mas para quê? Para realmente as pessoas conhecerem como funciona o coaching esportivo e ainda vai ter o certificado desse dia também. Então, assim, para quem olhar e falar, cara, pô, sensacional, show de bola, pô, com isso daqui eu já consigo fazer muita coisa. Então, tá tranquilo, tá? E aí a gente vai trabalhar muito nesse sentido. Então, a ideia realmente é trazer esses conceitos de perfil comportamental, é conseguir entregar todas essas ferramentas, passo a passo, né? Então, assim, a gente vem conversando, a gente vem trazendo até num processo metodológico também, mas lá dentro a gente vai estar trazendo passo a passo como que funciona. Então, assim, o que que fez, por exemplo, pessoas do mundo esportivo conseguirem dobrar os seus resultados dos seus alunos, né? Então, isso nunca foi medido antes, e a gente conseguiu fazer isso dentro da Academia Mente Campeão. Então, isso por exemplo, uma crença fortalecedora que eu tenho comigo. Então, esse meu lado analítico me faz com que eu sempre vá buscando dados também para comprovar os resultados que são gerados. Então, nesses mais de 100 treinadores, professores que nós já treinamos, nós fomos analisar também. Então, o que, que acontece de diferente quando você tem essas habilidades, essa metodologia nas mãos? Então, a gente foi observar isso. Então, melhora a comunicação, melhora o autoconhecimento, uma série de fatores. Então, não vou ficar falando todos eles aqui também, mas, por exemplo, são questões, e teve pessoas que chegaram a dobrar os seus resultados em questão de 1 mês, 2 meses, por exemplo. E isso tudo, esse treinamento, né, de coach esportivo, é interessante pelo seguinte, porque às vezes você leva numa pós-graduação para fazer 1 ano e meio, 2 anos, hoje até um pouquinho menos, e demora, você vai, no coach esportivo a entrega é tão no máximo, né, em alta performance, que no dia seguinte você já pode colocar em prática isso tudo que você aprende. Você já começa a dobrar seus resultados, já começa a mudar a tua maneira de atuar no dia a dia. Então, será que vale a pena realmente assim? Ah, não, porque eu fiz um curso de pós-graduação, lato sensu. Será que não é só papel? A gente também, como profissional de educação física, a gente também temos uma crença limitante, né, Douglas? Eu, diretamente, tinha muito, e eu sei do que vocês têm também, de a gente quer tudo no papel. Não, a gente quer dizer que fez. Então, assim, vocês estão tendo a oportunidade gratuitamente, totalmente gratuito, de fazer um treinamento, ainda sair com o seu certificado, botar lá no teu currículo, lá, botar no teu Instagram, curso de treinamento em coach esportivo, introdução, introdutório, o que for, e depois, você gostando desse treinamento, você não, agora eu vou cair dentro e vou fazer
a outra parte, porque eu, com certeza, aí a alta performance é total, né, Douglas? Exatamente, cara. Então, assim, esse conjunto de ferramentas, por exemplo, ele vai te permitindo, que nem a gente está falando de crenças aqui hoje. Então, é igual eu perguntei para o pessoal, e aí quem for assistir depois também e tal, mas qual que é a crença que está te parando? O que você acredita que não está deixando você avançar para o próximo módulo da sua vida? O que está te impedindo de dar aquele passo de falar, cara, pô, eu não tenho certeza se é isso, cara. E muitas vezes essas crenças acabam nos impedindo de ter essa alta performance, por exemplo. Então, assim, às vezes você já tem conhecimento, já tem habilidade, mas de alguma forma existe alguma coisa que está te travando. Então, enquanto você não achar a chave, e talvez o primeiro passo é esse passo, é você ter a humildade de enxergar o que está acontecendo. Então, quando você tem a chave, aí você vai ter uma escolha do que você vai fazer para quebrar esse estado e realmente ir buscar aquilo que você está trabalhando para ter dentro do esporte, para ter dentro da sua vida. Então, assim, para a gente ir fechando até, o que eu vi muito de crenças ao longo desse período? Ah, mas a gente está num período muito difícil, é muito complicado conseguir aluno. Pô, mas eu não sei mais o que fazer com o atleta. Pô, ganhar dinheiro no esporte é difícil. Lidar com o atleta, lidar com o aluno é muito difícil. Ah, o aluno é muito complicado. Tudo isso são crenças limitantes. Então, assim, se o aluno é complicado, o que eu tenho que fazer para ajudá-lo a descomplicar? O que está complicando? Então, talvez você tenha uma crença e ele também tem. Então, se você olhar para uma nova perspectiva, ajustar o seu foco, de que forma que você vai poder ajudar o seu aluno? Então, é nesse sentido que eu falo, que existe a possibilidade de você dobrar os seus resultados e dobrar o dos seus alunos também. Né? Então, é você fazer com que eles cresçam mais de 50%, por exemplo. Isso aí é show demais. Douglas, obrigado aí, meu querido. Obrigado aí, galera do Instagram, galera do YouTube. Obrigado aí, gratidão a todos aí. E até a semana que vem. Né? E eu espero todos vocês aí lá no curso de coach, dia 6 de março. Está aqui na minha agenda já. Né? Todos vocês lá, que eu estarei lá também, com certeza. Não, show de bola. Vou deixar no link aqui também do canal do YouTube, beleza? Galera, vai estar também lá no Instagram, então o link para se inscrever, tá? É só deixar lá o seu e-mail. Vai aparecer alguma coisa lá, não lembro, não sei o que vai aparecer lá agora, mas vai ter o link lá para você se inscrever. Vai ser muito massa, vai ser muito bacana. E só para reforçar aqui, para terminar, o Marcos tinha deixado uma pergunta, Fábio. E aí eu falei que eu ia responder essa pergunta do Marcos, né, cara? E aí, o Fábio até saiu daqui, não tá mais aqui No Instagram, no no, no, Instagram. no Instagram. Vou entrar de Não, novo, mas vou entrar de beleza. novo. Só para pegar a pergunta do Show. Marcos. Nosso parceiro. Ele tem Mas, respeito assim, total existe aí. uma ferramenta como a da roda da vida, como a da roda da excelência? Sim, existem outras ferramentas. Então, por exemplo, existe a roda das competências, é, existem aí outras ferramentas que a gente vai trabalhando, existem outras questões que nós criamos também. Então, por exemplo, nós temos aí a roda da mentalidade campeão. Então, que foi desenvolvida por nós aqui da Academia Mente Campeão. Então, eu acabei desenvolvendo ela quando eu fiz a minha formação em Master Coach e aí continuei estudando. E aí eu venho desenvolvendo aí também outras ferramentas, venho estudando ainda mais. Então, perfil comportamental, eu sou fascinado por isso. Então, eu já venho estudando outras formas de perfis também, alinhando um no outro. E é um negócio muito louco, né, cara? Então, hoje eu estava dando um treinamento presencial, só para a gente fechar aqui. E aí a galera, aí o pessoal ficou até meio assim, né? Falou, o que você está anotando aí? Eu falei, eu já li o perfil de todo mundo. E aí o pessoal falou, mas como assim? E aí o pessoal está na dúvida, porque eu não falei para eles ainda, né? Mas eu falei, eu já anotei o perfil de todo mundo. Como? Então é uma outra possibilidade também, e aí depois eu vou explicar mais para vocês também,
mas de você conseguir trabalhar perfil comportamental de uma forma ainda mais fácil. Logicamente, com os dados ali fica muito melhor, mas são coisas que a gente vai desenvolvendo e trazendo aí para a gente conseguir desenvolver no mundo esportivo. Mas é isso aí. Fábio, gratidão, muito Gratidão, meu obrigado. amigo. Deus abençoe aí. Obrigado a Isso também. todos aí que estiveram presente com a gente. Agradeço imensamente aí e fica o convite para vocês aí participarem lá do primeiro módulo da formação em coaching esportivo, dia 6 de março. Maravilha, pessoal? Então, é isso aí. Fábio, te agradeço aí, um grande abraço. E, pessoal, até mais aí, viu?